Zada do canal. Tudo bem com vocês? Hoje iremos apresentar para vocês mais um magnificante vídeo de curiosidades míticas que existem na vida real. Na maioria das vezes, mitos são histórias antigas contadas por aqueles que queriam explicar um fenômeno pelo qual os pais que queriam assustar seus filhos para que se comportassem bem porque somos muito mais racionais do que nossos ancestrais eram. Nós, humanos modernos, sabemos que não devemos acreditar neles, a maioria de nós. De qualquer forma, estamos olhando para vocês, caçadores de pé grande. Mas e se vocês soubessem que algumas criaturas míticas realmente existiram? Ou pelo menos foram baseadas na realidade? Como você se sentiria sabendo que está compartilhando o planeta com criaturas terríveis como vampiros em uma gigantesca fenda no fundo do mar? Está bem, você está prestes a descobrir. Bem, a maioria dos mitos é baseada em nada além de um saco de pipoca. Hoje estamos contando 7 criaturas míticas que existiram na vida real. Bem-vindo a outro episódio de Forever Green. E se você está se perguntando se o lobisomem é mais do que apenas uma lenda, então você definitivamente vai querer ficar no primeiro lugar porque ficará apavorado e vamos começar. 7 Vampiro da vida real ao servo vampiro. Monstro mítico parecendo um animal saído de um filme de lâminas. Esses servos únicos deixam um adolescente de aparência bastante assustadora. O termo veado vampiro é, na verdade, um apelido para um veado aquático chinês, que, apesar do nome, pode ser encontrado principalmente em países europeus. A ideia de encontrar servos sugadores de sangue na floresta é no mínimo enervante. Mas não se preocupe, esses caras não poderiam sugar seu sangue mesmo se quisessem, porque esses dentes são apenas para exibição. Seria de esperar que um servo macho tivesse chifres no topo da cabeça como o resto da espécie. Esta subespécie específica de servo mascarado, vampiro rosa como presas de sua mandíbula superior. Em vez disso, são características fofas de Ted, juntamente com aqueles longos dentes caninos, que os fazem parecer algo saído de um conto de fadas. Estes servos almiscarados de barriga branca uma espécie em extinção. Altamente vulneráveis devido à sua vagem de mosto premiado. Normalmente usado como nota base. Perfumaria barata. Apenas alguns sobrevivem no mundo, o que significa que essas criaturas maravilhosas podem logo se tornar um mito. Afinal, 6 decifrá-lo. Durante séculos, as pessoas inventaram contos de monstros marinhos com tentáculos gigantes que arrastam as pessoas para a sua ruína. Mas existe alguma verdade em tais falhas com tentáculos? Supostamente, as pernas deste povo mítico e as águas escuras só precisam agarrar todo o seu livro, e seus tentáculos gigantes e arrastá-lo para as profundezas do oceano. Pescadores antigos disseram que a rachadura era aproximadamente do tamanho de uma série de pequenas ilhas. Os cientistas de hoje têm certeza de que as lendas são baseadas em lulas gigantes muito reais. O maior desses gigantes indescritíveis já encontrados pesa quase 1 tonelada em uma vida medida de 59 pés, que é aproximadamente o comprimento de 10 unidades médias. Pelo menos um paleontólogo acredita ter encontrado evidências de lulas do Triássico. Eles tinham até 30 metros como se a teoria ainda não fosse bem apoiada, e embora se tenha provado que existem grandes extensões, as histórias de rachadura são exageradas. Também é improvável que gostamos particularmente de afundar navios para separar a base dos piratas Courtney. Talvez tenha sido o fator medo que o pescador teve durante o encontro com essas lulas gigantes que as fez parecer ainda maiores e deu lugar a todos os tipos de mitos. Tag 5 Hobbits. Todos sabem que os hobbits são as criaturas míticas que uma vez salvaram a Terra-média de uma joia traiçoeira, mas muito menos do conhecimento comum é que um pequeno vestígio de estátua de proto-humanos com pés primitivos realmente andou na Terra com humanos maiores há cerca de 200 mil anos. Em 2003, os arqueólogos encontraram os restos mortais de uma mulher adulta de 90 centímetros de altura, em uma caverna na remota ilha da Indonésia. Inicialmente, eles especularam que o esqueleto poderia ter pertencido a uma pessoa com nanismo, o que não é novidade.
Mas o que diferenciava esse Celton era a presença de pés primitivos extremamente grandes, embora os cientistas tenham esquecido de mencionar se eles eram particularmente peludos. Também parece haver uma decepcionante falta de evidências dos anos élficos, então os cientistas podem não ser tão rápidos em se agarrar à existência de hobbits como fãs do Senhor dos Anéis. Desde 2003, os cientistas encontraram muito mais exemplos desses hobbits da vida real e, desde então, os classificaram como Lomo. Florença não. Ela não os encontrou no condado e ninguém sabe realmente como esses antigos hobbits foram extintos, mas é bom pensar neles como criaturas míticas. O chupacabras não é apenas totalmente aterrorizante, mas não é tão normal e mítico quanto você provavelmente pensava. O chupacabra é uma criatura vampírica citada pela primeira vez no início do século em Porto Rico, o que significa que não é apenas a quaresma, mas também é milenar. Chupacabra significa chupador de cabra em espanhol, mas também é conhecido por drenar o sangue de cães, gatos, galinhas, coelhos e outros animais domésticos. Agora não temos tanta certeza, mas a parte de sugar o sangue. Mas há evidências de que tal criatura existe, já que as pessoas realmente mataram ou encontraram cadáveres de animais que acreditavam existir. Os descobridores de chupacabras geralmente os descrevem como tendo a aparência de um cachorro com pele grossa e sem pelos, como um elefante. Os cadáveres de chupacabras quase sempre são coiotes sofrendo de uma forma severa de mago, uma doença que os faz perder o cabelo e parecer aterrorizante. Hashtag 3 Bonitos Orçamento é um pouco como o monstro do Lago Ness da Austrália e vive em pântanos e rios e nunca foi fotografado, apesar do fato de que centenas de pessoas afirmam tê-lo visto. O Joanete é uma lenda aborígene que se diz que se parece com um cruzamento entre um crocodilo e um cavalo. E, de acordo com a história australiana, o nome significa que diabos supostamente burros falando matam seres humanos e são considerados como um enervante. De acordo com a história australiana, o nome significa que o diabo supostamente está perseguindo um bonito, matando seres humanos e deve fazer um estrondo vazio enervante com a espingarda. Mas pode haver alguma prova de sua existência, ou pelo menos o suficiente para rastrear suas origens míticas. 1939. Os restos mortais de um animal. Pois o ponto mais profundo foram descobertos na Austrália. O que provou aquele enorme marsupial do tamanho de um rinoceronte, semelhante em aparência ao que pessoas descritas como orçamento. Na verdade, uma vez esteve no Utah. Não é provável que tenham parado em humanos, pois o Depadon era na verdade um herbívoro. Número 2 Dragões. O historiador chinês Shan Code, do século Norte AC, vamos discutir restos de dragão encontrados na região. Mas agora é conhecida como a província sexual. É provável que fósseis semelhantes também fossem conhecidos na Europa, dando origem às histórias e lendas do fogo, na verdade monstros. Uma hipótese provável, mas a origem da lenda do dragão, é a descoberta feita. Gross, tal como aqueles das obras do dragão têm adorado. Dragão com 25 pés de comprimento como um dinossauro. Rei dragão das madeiras duras. Sim. O dinossauro tem o nome de um grupo de crianças em idade escolar. Mas os fósseis não são suficientes para inspirar a imaginação. Também é provável que pessoas medievais tenham encontrado dragões reais na Indonésia, ao longo do dragão Pearson Komodo. De acordo com o Smithsonian Wild, os dragões de Komodo podem pesar mais de 450 libras esterlinas. Podia ter mais de 3 metros de comprimento, e, ao contrário do que a maioria de nós é ensinado a acreditar, os dragões malignos não eram necessariamente enormes. A famosa pintura de São Jorge e o dragão de Robbie retratava uma besta do tamanho de uma linha, não muito longe de um dragões de Komodo na vida real. Desculpe estourar sua bolha, mas nenhuma dessas criaturas tem asas. Portanto, é improvável que dragões para sempre. Sabe que Dragon provavelmente acreditou em dragões. Agora é hora da escolha do assinante de hoje. Por favor. A foto foi enviada para nós por um assinante medindo sobre esta criatura mítica. Se você encontrar um pedal online e quiser que nós examinemos,
basta enviar para nós e podemos até apresentá-lo em um de nossos vídeos futuros. Então nós olhamos para isso porque eu escolheria 4 chifres e a única coisa que se aproxima é esta filmagem que descobrimos de uma cabra não tão mítica de 2 cabeças. Qual mutação é na verdade o resultado de uma doença genética bem conhecida? Portanto, é mais provável que essa imagem lendária tenha sido photoshopada tão bem. Número 1. Vestíveis. Antes que você enlouqueça pensando que caras como Taylor Lautner e existem possíveis 6 matilhas podem transformar-se em lobos ferozes. Pois o mundo sexy é definitivamente uma lenda milenar. No entanto, existe uma explicação bastante lógica que fez as taxas de pagamento na medicina. Não existe tal coisa como vacinação. No Redis era comum não só animais selvagens. Mas também o cão da família. E além de um animal particular para transformar e operar um cavaleiro em um animal irracional, informação e babando que poderia atacá-lo por seus pais e entes queridos se ele estivesse de bom humor. Uma vez que uma pessoa era grande, não havia como impedir o vírus de assumir o controle. E se essa pessoa tivesse que ser particularmente cabeluda? Bem, você pode ver que outra lenda do lobisomem poderia ter nascido. Isso é para as criaturas físicas que existiam na vida real. Nós perdemos algum? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você já encontrou uma lenda viva.